Bem-vindos ao Band Estrogênio. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Mayra Della Rocque, sou ginecologista obstetra super ultra apaixonado por esse mundo feminino. E aqui é o canal que a gente faz todas as trocas, que a gente conversa sobre ginecologia, conversa sobre obstetrícia. E quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu tô sempre trazendo outros obstetras não. Que eu tô sempre trazendo outros profissionais aqui pra conversar um pouquinho comigo. Já teve anestesista, já teve doula, já teve fisioterapeuta, consultora de amamentação, já teve endócrino. Falei com um monte de gente, mas eu juro que eu não esqueci. É só porque as agendas não batiam. Eu precisava trazer um pediatra, alguém que vai cuidar da outra parte do binômio que eu passo 9 meses cuidando. Então hoje, enfim, Vozes de Anjo, conseguimos juntar o horário e a Tati está aqui comigo. Vou apresentar para vocês, para quem não conhece, essa é a doutora Tatiane Maete. Ela é pediatra, cuida do Henrique, por sinal, para quem também não sabe disso. Galera do meu Instagram já sabe, mas aqui do canal pode ser que não. A Tati formou pela FRJ, que nem eu, é escritora, já gravou um monte de vídeo, palestra pro rádio. Ela tá super acostumada com as câmeras, galera. Então vocês vão ver uma pessoa... Ah, mentira. É uma pessoa super extrovertida. Bem-vinda, Tati. Obrigada pelo convite. Obrigada por cuidar do Henrique, né, gente? Porque... E ela cuida de mim. Pois é, isso, tem gente. esse detalhe Tem também. esse detalhe. Tem esse detalhe também. E hoje a gente vai falar sobre a consulta pré-natal pediátrica, né? É muito comum as pessoas perguntarem assim, vou conhecer o pediatra antes? O que eu faço numa consulta pré-natal pediátrica? Por que é tão importante essa consulta? E eu bato na tecla de que sim, que é super importante. Que é um momento que você vai buscar a pessoa que a partir do momento que seu bebê não estiver mais dentro da barriga, e aí eu já não sei mais nada, não sei dizer que é fofinho e bater foto, a pessoa que vai guiar vocês. E é muito, muito, muito complicado. Depois que você já tá com o bebê no colo e começa aquele mundo todo novo da maternidade, aí sim você sair em busca de alguém, né? E muitas vezes você se depara com profissionais que não falam a sua língua, com profissionais que têm condutas que não são o que você imaginaria para os cuidados com seu filho. Então, a consulta de pré-natal pediátrica, ela tem que ser no pré-natal, para que você encontre aquela pessoa e já tenha um vínculo com aquela pessoa antes mesmo do seu filho estar aqui. Tati, me conta um pouquinho o que espera-se dessa consulta e, principalmente, as mulheres sempre me perguntam assim, e o que eu vou fazer lá? E é muito engraçado, que a primeira pergunta que eu sempre faço, até nas suas pacientes, né, que vão bastante lá no consultório, é: o que você espera da consulta? E aí, às vezes, vem uma carinha do tipo... Não sei. E é muito importante essa consulta pré-natal. Eu acho que, mais do que qualquer outra coisa, foi o que você falou, é a formação do vínculo. Porque logo que o bebê nasce, a gente está num momento de euforia, felicidade, mas ao mesmo tempo um momento de super, hiper, mega insegurança. Mesmo sendo segundo filho, terceiro filho, independente do filho que é, bate uma insegurança muito grande. E quando você já tem a confiança naquele profissional que vai te acompanhar, isso gera uma sensação de calmaria, que eu acho que é tão importante para esse início de vida da criança. Porque, assim, é fácil? Claro que não é, a gente sabe que não é. Não é. Né? Então, assim, a primeira semana, a segunda semana são tensas. Eu brinco com todas elas, e falo assim, calma, que eu juro que vai passar. Que o início é pior mesmo, é muito, muito difícil você ter um bebê grudadinho com você e você ter que cuidar daquela criança. É muito difícil esse início. Então, você ter alguém em que você confie é muito importante. Então, a primeira fala que eu falo para elas é exatamente essa. Eu falo assim, olha, o mais importante da consulta pré-natal pediátrica é que você saia daqui confiando em mim. Se você confiar em mim, é porque você encontrou o pediatra que fale a sua língua. Porque pode ser que eu não fale a língua da pessoa. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Que nem no pré-natal. Eu falo isso bastante, assim, lá no Instagram, aqui no canal, eu falo assim, você chegou num obstetra, fez a consulta e o santo não bateu, troca. Exatamente. Troca porque você precisa confiar naquela pessoa. E pediatra, então, né, o obstetra dura 9 meses, o pediatra vai um tempinho maior. Muito maior, né? Tempinho discretamente maior. Então, e aí eu falo muito isso na consulta pré-natal. Você tem que confiar.
Sim. E ali, eu falei muito isso com você, eu acabo sendo a melhor amiga da pessoa por 3, 4 meses, que é naquele momento mais tumultuado. Então, se a gente não criar esse vínculo, não vai funcionar. Então, a gente tem que criar um vínculo, a gente tem que criar uma parceria. E é muito mais fácil a gente começar essa parceria com o bebê dentro da barriga, onde não tem problema, do que a gente criar essa parceria num turbilhão de problemas que pode acontecer, que a gente sabe que vai ter. A gente sabe que criança chora, a gente sabe que criança não dorme, a gente sabe que vai ter alguma coisa aí na amamentação. Então é muito mais fácil a gente fazer quando não tem o problema do que quando tem o problema. E é legal também que muita gente não tem noção do que acontece dentro da maternidade depois que o bebê nasce. Porque muita gente se prepara muito bem para o parto, se prepara muito bem para a gestação, compra enxoval, roupinha. Mas a verdade é que não tem a menor noção do que vai acontecer depois que a criança nasce. E agora, o que eu faço? E agora, o que eu faço? Na maternidade, aquele boom, né? Aí olha para mim e fala assim, quais as vacinas? Quais os exames? Então, é muito legal quando a mãe faz a consulta pré-natal pediátrica, que ela já vai muito mais segura do que é o comum acontecer dentro da maternidade. Então, quais vão ser as medicações que vão ser feitas, quais são os protocolos que têm que ser cumpridos, quais os testes que vão ser feitos na maternidade, quais os testes que terão que ser feitos depois da maternidade, né? Então, são passos que quando você já sabe o que vai acontecer, gera muito menos insegurança num momento que já é inseguro. Sim, exatamente. É um momento... E é para todas, tá? É isso, não é o primeiro. Cada filho é único, cada maneira de reagir às coisas vai ser diferente. As dúvidas vão surgir para todas, seja médica, não seja médica, vai surgir para todo mundo. Então, é super, super importante essa consulta. E aí... Como todo mundo sabe que eu super prego essa parte da humanização, do respeito e etc., eu sempre explico também que buscar um pediatra condizente com isso faz todo sentido. Não faz nenhum sentido você passar 9 meses do seu pré-natal preocupada com como vai ser o nascimento da sua criança, como sua criança vai chegar ao mundo e a partir daí tudo bem a maneira que vão tratá-la. Não faz sentido algum. Então é muito importante, e eu falo isso, eu bato na tecla das pacientes. Chegou na consulta de pré-natal pediátrico, vai com lista, que nem vai para pré-natal mesmo, vai com lista de dúvidas, questiona sobre a amamentação. Ajuda muito. Ajuda muito ter as dúvidas, né? E questiona sobre a amamentação, vão perceber qual é a linha desse pediatra. Tem pediatras que são mais intervencionistas e são mais a favor de atuar com fórmula, tem outros que vão bater muito mais na tecla da amamentação e vão segurar ao máximo antes de começar qualquer tipo de complemento. E isso tá tudo bem, vai de família para família, tem família que não faz questão de uma amamentação tão intensa, tem outras que a amamentação é muito importante para elas. Ok, a gente não tá aqui para julgar. Tem famílias que são a favor de chupeta, mamadeira, eu quero facilitar minha vida. Tem outras que não, que querem falar só de livre demanda e não querem botar esses bicos artificiais. O pediatra é fundamental nisso. Não adianta nada você ser uma mãe extremamente prática, eu quero chupeta, mamadeira, a babá que vai cuidar de noite, nanana, e você chegar num pediatra que fique te falando de cama compartilhada e livre demanda. E o contrário também. Então, para cada mulher tem um perfil de obstetra e para cada mulher tem um perfil de pediatra. E é isso que a consulta pré-natal pediátrica vai te ajudar. Sem contar que a criança nasce, poucos dias depois ela precisa ir a um pediatra e se você não tem ninguém, você vai fazer o quê? Você vai para quem? E eu vou falar até antes, né? Porque assim, é uma coisa muito clara para mim, né? Até mesmo, e isso tem estudos mostrando, né? Que o risco de desmame é muito maior quando a mãe não tem um pediatra logo nos primeiros dias. Por quê? Quando a gente sai do hospital, né? Dentro do hospital, às vezes, está tudo mil maravilhas, porque tem enfermeiro, tem técnico, tem ajuda em tempo integral. Eu brinco, é porque você é amiga da criança, eu sou amiga da mãe, então eu brinco, eu falo assim com ela, eu falo assim pra elas, olha, não tô querendo te enganar, mas ele tá.
esses 2 primeiros dias, o bebê é uma É lua de coisa. mel, É lua eu de mel. falo isso. Quando ele É lua chega de em mel. casa, aí que ele vai mostrar quem ele é. Então, se ele passa 2 dias da maternidade lindo, Não, um anjo de e candura. tem uma. Assim, porque é Isso pra você não aí. desistir, levar pra casa. Aí quando Então, chegou e em eu casa. brinco que eu tenho que é meu, tá? Não tem livro, tá? Não tem. Mas é o que eu percebo no meu dia a dia. Entre o 5º e o 8º mês, vão ter 2 ou 3 dias, que é aquele que você pensa de desistir de tudo. Não me pergunte por quê, mas eu vejo isso todos os dias. Entre o E 5º eu, e o 8º. 5º e 8º mês. Eu brinco que deve ser o dia de recuperação nutricional, que deve ser aquele dia que a criança está recuperando o peso, mas não tem descrição disso na literatura, já procurei em todos os lugares, não tem. Mas é a 5º e única 8º coisa... dia. 5º e 8º dia de vida. Ah, Que é exatamente o período que você ainda não foi ao pediatra. é. E você vai ter talvez os piores dias da vida da criança ali naquele dia. Então, se você não tiver um amparo, se você não tiver alguém para confiar, É muito fácil ceder. é muito fácil. Não só ceder, eu acho que é muito fácil criar uma sensação de fracasso, uma sensação de instabilidade, uma sensação de agonia que eu falo que aparece porque você parece sempre que você está vendo seu bebê sofrer. Então, tudo isso vai tumultuando a cabeça da mãe e aí vira uma bolinha de neve. Você começa a ficar insegura, você começa a não acreditar em você, você começa a delegar mais para os outros, e aí você passa a não acreditar no que estão falando, e aí vira uma bola de neve. Bola de neve. E aí, quando você tem um amparo de um profissional para virar para você, às vezes o profissional não vai fazer nada, muitas vezes eu não faço nada, eu só viro para a mãe e falo assim: é normal, vai melhorar. Tá tudo E aí, bem. tá tudo bem. Esses dias vão ser caóticos, mas eu juro pra você que vai melhorar. E aí, só de você ouvir isso, às vezes só de você ter esse conforto, já é o suficiente para as coisas fluírem melhor. Não que isso... mas eu não ligo para amamentar. Não é só amamentar, não, que a gente está falando. Tudo, é a criação de vínculo com a criança, é a criação do bem-estar da mãe também, que é muito importante. Uma virada de chave do baby blues, a depressão pós-parto. Exatamente. Então, quando você tá amparada, é muito, muito, muito melhor. E assim... E são muitas coisas, né, Maíra? Então, assim, como você falou da humanização, né? Eu gosto muito de falar na consulta pré-natal pediátrica, né? Que dos 1.100, agora a gente já está no Brasil falando de 2.200 dias do bebê, tá? Então, o que significa isso? É um período em que está sendo tudo formado na criança. Tudo, tudo, tudo. Então, assim, hoje 2.200, porque eles falam em 3 meses antes da mãe engravidar e até os 5 anos da criança. Então, esse período é um período onde todos os genes da criança estão sendo ligados. Toda a formação de microbioma da criança está sendo formada. E assim, isso é importante? Nunca mais muda. As bactérias que vão ser formadas na criança no nascimento até 5 anos de idade vão ser para sempre. Um senhorzinho de 60 anos hoje, ele tem a bactéria que foi formada até os 5 anos. Então, são coisas que são muito importantes. Então, quando a gente fala em humanização de parto, não é só o parto, não é. É da gestação, o uso de antibiótico. Então, assim, isso nós pediatras também temos que ficar atentos. Então, por exemplo, uma mãe que teve anemia durante a gestação, né, e ela fala para mim isso na consulta pré-parto, eu já vou ficar atento e vou começar o ferro profilático com 3 meses e não com 6 meses. Então, são pequenos detalhes que podem fazer diferença no futuro dessa criança. Sim. Então, falando de microbiota, a gente sabe que a microbiota de quem nasceu de parto normal é muito melhor de quem nasceu de cesárea. Isso influencia muito. Muito. Influencia em cólica. A criança que nasce de parto cesárea tem maior chance de ter cólica do que quem nasce de parto normal. A criança que nasce de parto normal, ela tem menos irritação. Então, a criança que nasce de parto normal, ela vai ter uma microbiota mais tolerável lá na frente. Então, já nasceu de cesárea, eu mais ainda tenho que tentar fazer com que essa mãe amamente. Porque eu já sei que a microbiota... Isso é importante, isso é bem importante. A gente não está dizendo que se o seu filho nasceu de cesárea,
meu Deus, estragou a vida dessa criança, o futuro dela. É só que os cuidados terão que ser outros a partir do momento que aquela criança não passou por um processo fisiológico. Que a gente tá falando de medicina preventiva. Agora não vai ser nenhum problema, mas lá na frente o pediatra tem que tomar muito cuidado. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que o filho nasceu de cesárea, eu vou bater muito mais na tecla da amamentação. Por quê? Porque eu sei que a amamentação melhora a microbiota, tanto quanto o parto normal. Então, essa mãe, eu tenho que ficar ali em cima, nem que seja por 3 meses, mas ela tem que amamentar um pouquinho, porque eu tenho que melhorar essa flora bacteriana dessa criança. Então, são pequenos detalhes que vão fazer diferença, que talvez os pais não se atentem, porque são coisas que... muito específicas, mas são coisas que são importantes. Então, quando a gente já conhece a família, quando a gente já conhece ali o que está acontecendo, se teve anemia, se não teve, se usou muito antibiótico na gestação, se teve diabetes gestacional, se teve pressão alta, são coisas que a gente vai tomar cuidado lá na frente. Então, por exemplo, se a mãe que teve diabetes gestacional, quando o bebê nasce, eu vou pedir um eco, porque existe maior chance de ter algumas alterações cardíacas. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença no dia a dia. Claro, de um acompanhamento de qualidade pediátrica, de um acompanhamento não pensando na doença, mas pensando em gerar uma qualidade de vida para o adulto. É evitar a doença, né? Eu brinco, eu falo isso também. Eu falo assim, ninguém vai no pré-natal pediátrico tentando buscar o médico que vai salvar a criança numa crise asmática. Cara, isso aí todos têm que saber fazer. Você tem que pensar no médico que vai evitar que as crises aconteçam, que vai mudar o ambiente da sua casa para que a crise asmática não se abra. Então, a gente, aqui no Brasil, a gente bate muito nessa tecla da medicina preventiva, né? Graças a Deus, o Brasil é um país que bate muito nessa tecla. Então, é prevenção. E o pré-natal pediátrico é prevenção, gente. Certo? Ficou alguma dúvida? A Tati tem um Instagram com caixinha todo dia, praticamente. Se tem uma pessoa nesse Instagram que responde caixinha, é a Tati. Então, ficou alguma dúvida? Manda lá no Instagram dela. Eu vou deixar aqui embaixo qual é o Instagram dela. Ficou dúvida? Manda lá. Manda aqui nos comentários. Eu respondo o máximo que eu consigo os comentários aqui também. Ficou alguma questão, alguma coisa que vocês não entenderam, alguma coisa que vocês querem saber? Coloca aqui pra gente poder se programar para os próximos vídeos também. Certo? Um beijo, até semana que vem.